Eu tive que dar mudo no vídeo inteiro, então vocês não vão ouvir o som natural da natureza, do mar, porque eu tive que fazer a edição do áudio e eu não consegui remover a minha narração em inglês para fazer esse vídeo em português. Então, vamos assim mesmo. O vídeo ficou um pouco longo, então vai ser mais ou menos uma minissérie, um documentário, mais do que qualquer outra coisa. Mas enfim, a minha intenção aqui é trazer para você uma experiência que você possa fazer os seus planos, se um dia você quiser visitar a Itália ou Veneza, ou mesmo fazer parte um pouquinho de como que foi a nossa experiência. Se você quiser ouvir o som natural das imagens que você está vendo aí, você pode me pedir o link depois no meu outro canal, posso te enviar, que vai estar com uma narração em inglês. Então aqui eu vou fazer mais ou menos uma narração em português para explicar direitinho como que foi os planos antes da gente ir e como foi tudo, enfim. Então, todo mundo que vem morar na Europa fica sabendo que é muito barato viajar por aqui, por diferentes países. A gente não sabia muito bem como fazer isso, porque as passagens de trem eu acho ainda muito caro, então para mim não compensa. Mas eu entrei num site de uma companhia aérea chamada Ryanair, vamos dizer assim, com Y. E aí a gente achou passagem para Veneza por R$14,99. É mais ou menos uns R$60. Então a gente falou, vamos para Veneza. Comprei as passagens e fiz minha oração, pedi a Deus para me ajudar a fazer os planos dessa viagem para que fosse bem sucedido. Então eu reservei o hotel e eu já fiz até o check-in por essa companhia aérea, que você pode fazer o check-in. Tem essa possibilidade de você fazer com 60 dias antes da viagem. Então, eu fiz isso daí a gente já chegando na cidade de Veneza. Essa é uma das ilhas de Veneza, que é chamada de Giudecca, que é uma ilha que fica exatamente de frente para Veneza principal, onde fica Dorsodoro, São Marco, que é aquela praça que você está vendo aí, ó. Aquela lá é a Basílica de São Marco, que é a mais importante de Veneza. E do outro lado lá, a torre. Esse daí é o nosso hotel, que na verdade é como se fosse um Airbnb, mas a gente não encontrou ele no Airbnb, a gente encontrou ele no Booking.com, que é o nome do site. E aí tinha um jardim maravilhoso, vocês vão ver mais fotos aí pra frente. Isso daí eu andando de manhã, tem uma vista maravilhosa, a temperatura estava perfeita, a gente ficou lá do dia 17 de junho até o dia 21 de junho, né? Quando a gente veio embora. A gente chegou lá no finalzinho do dia, e aí já é o dia seguinte, na parte da manhã. Então eu andei essa ilha todinha, né? A gente ficou bem no finalzinho dela, então eu andei a ilha todinha. Eu dei uma reparada nas lojinhas que tinha de artesanato. Eu percebi que muitos lugares aí nessa ilha, e também por Veneza em geral, às vezes eles não têm um nome nessas lojinhas, sabe? Eu acho que é porque as pessoas já conhecem uns aos outros, todo mundo assim, sabe? Aí eles nem precisam colocar nome na lojinha. É mais parecido com a mercearia do meu avô, por exemplo. Todo mundo sabe que ele vende leite, então ele nem coloca plaquinha lá. Eu vendo verdura, eu vendo leite. Mas enfim. Aí, esse final da ilha aí tem esse prédio gigante que você viu. Esse daí é o hotel, um hotel luxuoso, que é chamado de Hilton, da linha Hilton. A rede de hotéis Hilton. E parece que ele é bem famosinho. Isso daí é um museu Fortuny. A gente tinha, na verdade, os tickets para entrar nesse museu, que estava incluído no nosso passe de 10 museus, só que a gente não conseguiu, não deu tempo, né, de ir, porque era muita coisa para ver em apenas esses 4, 5 dias. Essa daí é a Basílica de São Marco, a gente também não entrou nela, é gratuito, você pode entrar, só que a fila demora mais de, sei lá, 1, 2 horas. E mesmo você chegando muito cedinho, você tem que esperar até a Basílica abrir, que é 9 horas da manhã. Essa aí é a entrada do condomínio, vamos dizer assim, né? Que a gente ficou. E o dono desse lugar estava falando que essa é uma área muito privilegiada, porque tem a vista para a Praça de São Marco
e também está entre os dois hotéis, um dos dois hotéis mais luxuosos de Veneza. Um dos, né, gente? Isso aí fica na Ilha de Giudecca, os hotéis mais caros, deve ficar lá perto mesmo da Praça de São Marco. E uma coisa bem rara também, aí eu amei essa área da entrada aí, é tudo muito rústico, uma caixinha de poeira básica, porém, esse guarda-roupa lembra muito da minha bisavó Maria, parte de pai. E aí, esse jardim é um jardim que eu quero falar pra vocês que é uma das coisas mais raras que tem em Veneza. Somente, assim, hotéis que realmente é bem luxuoso, residências luxuosas que possuem jardim. Porque Veneza foi construída em cima de várias estacas de madeira. Tipo, eles literalmente cortaram várias florestas, fincaram no meio da argila que tinha no mar, quando eles secaram parte do mar, fincaram essa madeira, essas toras de madeira, tora de árvore de madeira no fundo do mar, na região que eles isolavam, colocava todas essas toras de madeira e depois eles começavam a construir em cima. Então, se você virasse essa cidade inteira de cabeça para baixo, ela seria como se fosse a floresta amazônica. Não, a floresta amazônica eu acho que é maior, né? Mas, enfim, é mais ou menos isso aí, a ideia, né? E é uma cidade que vale a pena você estudar na internet como que isso surgiu. Eles têm várias inovações na engenharia, na arquitetura, que é sem igual. É incrível, é muito único mesmo. Foi uma viagem que realmente surpreendeu a gente demais. Isso aí é um tour mais ou menos pelo apartamento que a gente pegou. A gente ficou muito surpreso também. Isso daí é um corredorzinho. Na esquerda você tem a cozinha, que é compartilhada com o próximo apartamento que está aí na frente. E eu fiz muqueca no penúltimo dia que a gente ficou lá. Aí a gente comeu naquela varandinha lá fora. Vai estar tudo aí depois, nos próximos vídeos. E eu também fiquei muito perplexa com a decoração mesmo do apartamento. Eu achei bem bonitinho. Tudo relíquia, tudo trem véi, tudo coisa de museu, essas coisas assim que eu gosto particularmente, né? Tem gente que já gosta de coisa mais moderna, mas se você tá em Veneza, é uma cidade histórica, tem mais de, sei lá, 1500 anos de história. Então, assim, eu realmente aprecio ver foto antiga, ver essas relíquias, esse trem véi. É uma coisa que eu gosto. Então, eu fiquei muito animada de ficar fazendo videozinho das decoração e tal. Enfim, tem essa escadazinha aí bem íngreme. Aí esse aí é o primeiro quarto lá embaixo. Tinha colchão, tinha tudo, tá, gente? Isso aí é porque a gente já enfiou os colchão lá por cima no outro quarto. Para as crianças não ter que dormir em cima da cama, caso eles caíssem. As crianças ficaram apaixonadas com esse casal de tartaruga. Eles até inclusive chamam ele de Tommy the Turtle. Tommy a tartaruga. Aí esse aí é o papai e a mamãe. E no outro dia a gente encontrou uma outra tartaruguinha pequenininha que a gente chamava de Tom. Esse daí é um cafezinho logo do lado desse hotel. Esse lugar aí você só compra um expresso, um cafezinho expresso. Você também pode comprar, acho que um cappuccino, que é basicamente café com leite, sem açúcar, sem nada, enfim. Mas você também leva um saquinho de açúcar se quiser. Mas eu acho que aí nem cappuccino podia. Acho que era só nos outros lugares, enfim. Aí esse homem tava tirando a tora lá, tava reformando e tal. Aí a gente pegou um vaporeto. Os vaporetos, é muito importante você entender isso. Em Veneza não tem Uber, tem barcos que funcionam como táxi, mas é tipo muito caro, tipo 100 euros, uma viagemzinha de, sei lá, 20, 10 minutos, whatever. E aí ninguém anda de táxi, você tem que andar de vaporeto, que é o meio de transporte público de Veneza. É como se fosse a rede de Transcol no Espírito Santo e é como se fosse o transporte público em grandes cidades, Rio de Janeiro, essas coisas assim. E o clima também estava igual ao do Rio de Janeiro, estava bem quente. Não, mais ou menos em Vitória no verão. Não é tanto Rio de Janeiro que eu não sei como é que é lá. Mas estava bem gostoso, meio gostoso mesmo. E aí, essa daí é o Palácio Ducale, Doul's Palace, do lado direito, que é o palácio, que é o museu mais importante. Se você visitar Veneza, você tem que visitar a Basílica e o Palácio Ducale. A gente, na verdade, não foi dentro da Basílica, que era gratuito, mas a fila era enorme. Meu marido não é esse tipo de turista que fica esperando em fila. Para ele gasta 2, 3 horinhas no máximo, em qualquer lugar, ele já quer voltar pro hotel. E ainda mais com criança, sabe como é. Mas enfim, graças a Deus foi uma viagem muito maravilhosa.
Essa daí é a torre, a gente também não visitou lá. A gente foi super rápido mesmo, só nesse museu aí do Palácio do Cali. E é um museu, assim, muito rico. Tem várias artes que são construídas no estilo gótico. E tem um artista muito famoso que é chamado de Tintoretto. E eu vou viver falando que é Pintoretto, mas não é Pintoretto, é Tintoretto. Eu sempre confundo o nome desse artista. E aí já a parte de dentro desse museu, que é o Palácio do Cali. Antigamente, esse museu era como se fosse o Palácio do Planalto no Brasil, como se fosse Brasília, né? Mas é muito opulento. Várias coisas pintadas a ouro, mas você pode tirar foto e filmar lá dentro. Só não sei, acho que talvez não pode tirar foto com flash, né? Porque todo lugar que é antigo, você não pode tirar foto com flash. E também não pode filmar por algum motivo, não sei porquê. Mas enfim, então esse dia do museu foi muito legal. O meu marido falou que se ele pudesse, ele até voltaria lá, porque é muita coisa para ler, muita coisa para acompanhar. Você pode ir em tour guiado. A gente foi mesmo só sem tour, sem nada, sem guia turístico. A gente foi só bater perna mesmo, ainda mais com crianças. Você não pode ficar prestando atenção em muita coisa. Você só quer chegar e sair, tirar uma fotinha e partiu. Aí, mas eu fiquei impressionada, muito bonito. Uma coisa que me chamou a atenção nesse museu é que ele tem muito foco na figura de Jesus. Porque tem uma coisa assim que eu não gosto muito de igreja católica, alguns lugares, principalmente quando tem cultura pagã misturada, na época assim, que essas artes foram desenvolvidas, eles têm muita coisa de idolatria, muito santo, muito não sei o quê. E aí eu achei interessante que esse museu aí tem as artes que eu encontrei, né? Eu percebi que eles têm um foco maior na figura de Jesus, eu achei interessante, cristocêntrico um pouquinho. E também eu achei interessante que eles falavam que eles faziam essas artes renascentistas lá dentro também, de estilo gótico, renascentista e tal, diferentes momentos da história, né? Porque eles gostariam que Deus estivesse dando conselho para as coisas políticas, as decisões políticas que foram tomadas ali para o status quo de Veneza. Aquela foto anteriormente ali que você viu um homem vestido de vermelho, acho que ele foi o último, como é que fala? Membro do palácio deles lá, não sei o quê. Ele foi um dos últimos políticos da República de Veneza, se eu não me engano. O último presidente da República da Veneza. Sim, muitos anos atrás. Aí depois passou por várias mudanças políticas e tal, até ser o país moderno que é hoje, no sentido de Estado moderno, né? Que você tem um presidente, o legislativo, o executivo e o judiciário, né? Isso daí são as prisões, fica na fase final, assim, que você vai andando, é tipo um labirinto, né? Aí você vê as prisões, como que funcionavam as prisões. E tem um tour também que é privado, que te leva nas áreas secretas desse palácio aí, só que eu não tenho saco para isso, imagino meu marido, né? Mas então isso aí é o presídio, a parte de dentro, assim, já saindo de fora, né, do presídio. Aí é isso, a gente já tava quase na saída aí do palácio. E aí a gente saiu, fomos bater perna nas ruazinhas de Veneza, que na verdade são chamadas de Cali, que é umas ruazinhas muito estreitas, umas ruelazinhas, como diria minha avó. Eu queria ter deixado esse áudio aí não mudo, porque esse homem tava cantando. Era na minha família. Por terras e mares que eu sou. Anyway, aí já é a gente saindo com os vaporetos. Aí a gente pegou um vaporeto, fomos bater perna para outros lugares. Na verdade, o vaporeto que a gente pegou para voltar para casa, eu acho que a gente tava voltando para casa, porque esse dia foi o primeiro dia inteiro, né, que a gente passou aí. Então eu aproveitei para deixar o meu marido e as crianças no hotel descansando, as crianças tirando soneca, meu marido descansando, e eu fui explorar os supermercadozinhos.
E aí, quando a gente pegou o vaporeto para voltar para nossa ilhazinha, que chama de... Aí, lá atrás tem essa ponte lá atrás, depois eu vou falar dela, importante. Aí eu aproveitei para passar em vários supermercados, para bater bastante perna, fazer esse videozinho, foto, né? Para poder explicar para vocês. Que vocês não estão aqui comigo, mas gostaria que estivessem. E quem um dia tiver a oportunidade de vir, sejam bem-vindos, que é muito bonitinho, eu gostei demais. Aí eu fui em alguns supermercados diferentes, mas enquanto a gente estava voltando, o Vaporeto, o barcozinho, ele estava fazendo uma volta nos canais principais da cidade. Então é muito legal que você vai olhando tudo que tem na cidade, sabe? Essa daí é a Ponte di Rio Alto. Essa ponte, ela é muito famosa, porque ela já caiu mais de umas trocentas vezes, e toda vez que se construía, caía de novo, cara, muita gente batendo pé nessa ponte. Aí, por fim, acho que eles oraram a Deus, falou, Senhor, me dá uma sabedoria para construir uma ponte resistente. Aí, eles construíram uma ponte que ela tem uma engenharia completamente diferente, foi uma inovação na época, é incrível. Uma coisa assim de bens a Deus mesmo. Isso daí já é de volta na nossa ilha. Eu peguei o Ilaiazinho, falei assim, meu filho, vamos bater perna com a mamãe. A gente foi ali numa mercearia, só que esse é um negócio também da Itália. Que eu ouvi falar que esse aí é um lugar que tem uma piscina. Só que uma coisa na Itália inteira é um negócio. Os italianos é um povo que gosta de aproveitar a vida deles. Então, eles não estão nem aí para turista às vezes, não. Turista vai e vem, mas eles querem continuar a vida deles, normal, de boas. Então, a gente foi na piscina, mas a piscina estava fechada. Ele só funciona nesses horários aí que eu te mostrei. Aí falamos assim, beleza. Aí também não esperei o outro supermercadozinho lá abrir, não, porque acho que fica aberto só de 4h30 da tarde até 7 horas da noite. Falei assim, não tem paciência para esperar, era 20 minutos esperando para abrir. Falei assim, não, vou pegar o Vaporeto com o Elias e vou bater perna lá do outro lado da ilha. Peguei o Vaporetozinho, atravessei a ilha. Aí a gente foi para a ilha principal lá de Veneza mesmo, cidade do centro. Aí quando cheguei lá, eu coloquei no Google Maps aonde que vai para o supermercado Conad City. Esse Conad, ele é um supermercadozinho mediano. Ele não é muito baratinho, não é muito caro, mas ele também é um supermercadozinho que você encontra as coisas razoáveis. Mas todos os supermercados de Veneza são muito pequenininhos, é como se fossem as mercearias do Brasil, sabe? Uma merceariazinha, como dizia minha avó. E esse macarrão aí, Caglione al Nero di Sépia, é um macarrão também muito famoso aí, você vai ver eu comer depois fazendo careta. Aí eu fui procurar, na verdade, o coentro e a salsinha para poder fazer a moqueca. Aí eu acho que lá se chama de prezzemolo, o tal da salsinha, o coentro, e o outro é paramadoro, sei lá como é que fala. Mas enfim, depois você olha lá no Google como é que fala. Enfim, aí esse aí é um videozinho mais ou menos da mercearia por dentro. E depois eu passei num chinês, numa lojinha de camelô, só pra eu ficar impressionada. Falei assim, que legal. E o coentro e a salsinha, na verdade, eu comprei nessa balsazinha antes de chegar lá naquele supermercado. Porque eu falei assim, vai que eu encontro alguma coisinha aqui, não precisa ir no supermercado. Mas aí depois eu esqueci de comprar pimentão, esqueci de comprar alho. Não, eu esqueci de comprar o alho e a cebola de cabeça. Cebola de folha eu nem achei, na verdade. Na verdade, eu olhei lá e tava meio caro. Tava tipo 2,50 €. Falei assim, ruim. Meu avô vende cebolinha 50 centavos, meu filho, lá no Brasil. Vou comprar cebolinha cara que não. Se você quiser passar a perna, você vai lá no Brasil, que você vai ver. Lá você não passa a perna, não. Esse gatinho aí, eu tranquei ele dentro do condomínio, porque eu achei ele lá fora. E a Vitória achou ele bonitinho. Eu falei assim, eu vou levar pra Vitória ver ele. Essa tartaruguinha e o Eli, quando eu voltei, ele tinha dado banana pra tartaruguinha. Olha que bonitinho. O nome dela, eles batizaram ele de Tommy. Tommy a tartaruga. Aí tá aí o Tommy comendo a banana dele. Ai, ai. Aqui já são quase 3 horas da manhã. Eu tô aqui lendo a minha Bíblia e editando esse vídeo pra vocês, tá? Consideração. Então, você já deixa o seu like aí, deixa seu comentário, suas perguntas, que se Deus quiser um dia, quando tiver prazo na minha vida, antes de eu bater as botas, eu vou ver aqui, voltar aqui e responder se Deus quiser. Se ele não quiser, você vai ficar no desejo.
Mas enfim, aí a gente tomou um café da tarde, aí mais uma vistazinha, uma visãozinha da ilha de Giudecca, pegando uns vaporetozinhos. E eu não lembro se isso aí era de manhã. Ah, isso aí já é de manhã cedo. Aí isso aí eu falando que já é o nosso segundo dia inteiro na Ilha da Giudecca, na região da Veneza. E eu tava indo comprar peixe. Aí eu peguei o vaporeto da estação de Zitelli e eu fui para Palanca, que na verdade é uns 10, 15 minutinhos andando, mas como eu já estou uma residente de Veneza, eu falei assim, eu vou salvar os calos do meu pé para uma outra andada. Esse aí é outro supermercado pequenininho, mas muito pequenininho mesmo. Esse daí é uns restaurantezinhos que você pode comer com vista pro mar, pôr do sol, um trem muito legal. Aí eu comprei o peixe para poder fazer moqueca. Aí eu comprei um tal chamado de pérsico rosa fresco extra. E comprei uns camarãozinhos ruins também, muito pequenininho, muito difícil para descascar, mas enfim, era o que tinha. É Pescaria da Diane, eu acho que era o nome dessa pescaria, mas eles não têm título, assim, lá de fora. Aí fui eu fazer um café no estilo americano pro meu marido, que é o café normal, é um copo de café grande normal, só que sem açúcar, e um cafezinho expresso, porque ele gosta de tomar o café dele com expresso também. Já tinha sal, tinha pó de café, tinha até azeite de oliva, 2 garrafas de azeite de oliva, tinha também azeite balsâmico lá. Aí eu fui, nisso aí eu tô ensinando como é que você faz o expresso nesse negócio, que eu mesmo tava aprendendo ali no YouTube. Você coloca a água ali, a medida de água debaixo daquele pontinho ali, depois você soca um cafezinho em cima, só não colocar muito para não poder vazar e fazer bagunça. Mas mesmo assim eu fiz bagunça depois, vocês vão ver aí. Mas a nossa experiência foi muito legal. Esse daí é o nosso segundo dia. Esse segundo dia aí, eu já tava com os planos da gente conhecer 3 ilhazinhas. Isso aí eu mostrando um pouquinho dos detalhes dos móveis do apartamento, que eu achei muito legal. Achei muito interessante. Eu não sei se é estilo barroco, se é estilo não sei o quê, mas enfim, achei muito bonitinho. E aí, esse dia aí a gente planejava visitar as ilhas chamada Burano e Murano, que todo vídeo na internet que você for ver, que você vai visitar Veneza, eles falam, se você for passar mais de um dia em Veneza, você tem que visitar esse lugar, que é a ilha de Murano e a ilha de Burano. A ilha de... aí meu expresso pronto e o café americano espirrado tudo na parede que eu abri para fazer o vídeo, aí espirrou tudo, mas eu limpei tudo direitinho. E aí, essa ilha de Murano é uma ilha que é muito famosa pelos vidros de Murano. Então, a ilha inteira só tem loja de vidro. E vidro muito caro, que até um pedacinho é todo, um caquinho de vidro à toa, tipo 2 euros. Eu falei assim, não vou comprar nada aqui. Enfim, aí não compramos só um gatinho pequenininho, que era 2 euros, que era a coisa mais barata nessa ilha. Literalmente, esse pedacinho. Aí isso é um pouquinho do jardim lá desse lugar, do nosso hotelzinho. Aí eu fui na merceariazinha ali do Sopedo. Aí saiu aquele cafezinho que eu te falei que só serve expresso. E aí eu fui andando para poder ir comprar sabão em pó para poder lavar roupa. Porque a gente levou só uma mochilinha cada um, porque se levasse mala tinha que pagar mais. Então foi assim, não, eu quero aproveitar a passagem de avião que é barata, só R$14,99, então não vou levar mala não, meu filho. Hein? Aí fui lá, lavei roupinha, apesar que eu levei roupa praticamente por todos os dias, mas eu lavei só pra só pra ser confundida com uma moradora local de Veneza. Aí fui lá nesse merceariazinho de Sopeto, nem sei o nome desse homem, tá, gente? Tô só inventando aqui. Aí eu comprei sabão em pó, acho que a máquina, na verdade, era de sabão líquido, mas enfim. Olha lá, o café espirrou tudinho na minha blusa. Aí eu coloquei pra lavar. Tem vários modos, tá tudo escrito em italiano, mas aí tem como você lavar em 14 minutos, 14 minutos. Aí eu coloquei em 30 e eu dissolvi esse sabão num copo com água. E o ideal é ser água quente para diluir melhor. Mas eu pesquisei na internet antes dessa marca, é assim que a gente faz o procedimento. E meu dedo tá sujo de pó de café, tá, gente? Não é caraca, não. Aí subi as escadas, comecei a pendurar as roupas, né? Para os outros ver.
que eu sou uma veneziana, sou uma itaiana vera. Aí, enfim, aí eu fui, nem lembro o que eu tava falando mais, mas enfim, o jardim bonito, tá vendo? Gente, essa coisa de videira aí que vocês estão vendo, isso daí é kiwi, isso daí que eu tirei foto é uma composteira, tá, gente? Esse que é o segredo de você ter um jardim lindo aí na Itália. Você joga os restinhos de comida, deixa o trem apodrecendo, vai dando uma misturada e faz composto orgânico para alimentar as plantinhas. Aí esse tartaruguinha, ele tá, ai, misericórdia, quando que esses meninos vão me deixar em paz? Quando que essa família vai embora? Ai, a menina acabou de me pegar, socorro! Aí eu tô falando, Vitória, larga a tartaruga, Vitória. Enfim, eles amaram essa tartaruga. Aí agora a gente pegou um vaporeto para poder ir para a ilha lá de Murano, que eu te falei. Né? Eu já tinha feito café de manhã cedo para eles e tal. Aí, enfim. Aí a gente parou, chegamos lá, o Eli falou, vamos tomar um sorvete. Eu falei assim, gente, mas já, vamos bater perna, gente. Mas o Eli e as crianças são mais devagarinho, enfim. Aí a gente parou nesse primeiro ponto, que é chamado de Colonna, e tomamos um sorvetinho, aí depois começamos a bater perna. E começamos. Aí, enfim, esse lugar aí tem muito turista, esse lugar tudo aí tem turista, né? Mas no verão, eu esqueci de deixar esse barulhinho aí pra você ouvir. A menina tá tocando uma musiquinha com os vidros encastados, assim, muito legal. Aí, enfim, tudo quanto é lugar que você vai andar nessa ilha só tem loja de vidro colorido. E é muito interessante. A gente foi no museu do vidro colorido, né? Do vidro de Murano. E aí eles ensinam como é que você faz o vidro. Aí cada cor específica do vidro, você usa um material, um mineral diferente. Acho que eles usam negócio de selênio. Enfim, esqueci o nome dos outros minerais lá. Mas enfim. Aí é isso, aí a gente foi andando até a região do museu, a gente andou até lá, e aí nesse caminho a gente encontrou um lugar que a gente pôde ver eles fazendo o vidro, o vaso de vidro, os artesanatos assim, em tempo real. Só que esse vídeo ficou muito grande, em inglês. Você pode até pular aí essa parte que mostra essa vidraiada aí fazendo vidro, porque eu deixei esse vídeo bem grande nessa parte aí, porque o homem tá explicando pros outros como é que faz, né? Ele tá dando uma explicação de como é o processo de moldar o vidro, né? Por esses artistas, que é chamado de maestro, os artesãos. Aí, enfim, depois que termina de fazer esse vidro aí eles levam para as lojinhas e fica vendendo, tirando, metendo a faca na gente para vender esses vidros coloridos desse, né? Esse homem aí parecia que tava até mal-humorado, não sei o que, pra ver que a gente tinha tomar café, tava muito calor. Aí ele tava assim, ai meu Deus, quanto turista aqui nessa cidade, isso não me deixa em paz. Mas enfim, aí ele tá lá amassando os vidros dele. Aí depois teve um pai e uma filha, né, os homens aí, ó, que ele estava aprendendo a fazer o vidro também. Aí o homem tá até rindo, falou assim, ai, ai, ai. Mas enfim, aí ele explicou assim que depois que eles colocam o vidro para congelar, ou que coloca, resfria o vidro e tal, né, eles não, resfria de uma forma, de uma técnica lá que é bem rápida e tal, eles não podem moldar o vidro de novo, eles têm que pegar outro material, fazer negócio, sei o que lá. É muito interessante, acho que esse aí é tipo um negócio, um cano, que eles colocam o vidro na ponta e ele sopra dentro desse cano, assim, aí é o que faz o vidro fazer tipo uma bolha, faz jarro, não sei o que, enfim. É bem interessante. Mais pra frente, esse homem aí vai fazer uns cavalinhos de vidro. Eu vou tentar cortar essa parte que é muito longa. Só mostrar para você rapidinho que esse daí é o vidro que eu estava te falando, o material, os minerais que eu estava te falando, que é os materiais encontrados na natureza que eles usam para poder derreter junto com a areia, que é sílica, e calcita, cálcio, não sei o que lá, oxidade de cálcio, sei lá, para poder fazer esse negócio do vidro.
É isso aí, o cavalinho ficou pronto. Aí ele coloca um jornalzinho, bota, taca fogo, só pra fazer uma apresentaçãozinha mais ou menos. Aí, enfim, aí vamos bater mais perna, vamos pra esse tal desse museu. Só porque a gente comprou um combo de um pacote, né, que inclui 10 museus. Só que eu amo museu, só que o meu marido não ama tanto quanto eu, e também com o menino é mais difícil, que as crianças não lê ainda. Então é mais dificilzinho. Então a gente foi só em 2 museus principais mesmo, que valeu o valor lá do ticket, né? Porque se a gente tivesse comprado separado também ia ser a mesma coisa. E aí tem essas fontes de água aí, ó, que é água potável, fresquinha. Aí eu aproveitei para encher minha mochilinha de água, porque eu não ligo com a minha aparência. Todo mundo ficava olhando essa mochilinha nas minhas costas. Eu falei assim, importante esses meninos não ficar fazendo nós comprar garrafa d'água, que eu sou ridícula sim, ó, o negócio é economizar na viagem. Mas o Eli, ele é gastador, ele é o contrário de mim, então ele ficava comprando garrafinha de água o tempo todo, mesmo a minha bolsinha de água ser uma água muito mais fresquinha do que a dele, porque a minha eu coloquei no congelador, lembra que eu te mostrei? Aí, enfim, dentro do museu, ele falou que ele não ficou impressionado com o museu. Eu também não, porque assim, a gente não deu tempo de ficar lendo, de ficar ouvindo história, não sei o que, pra ficar impressionado, né? A gente tava assim, batendo perna, assim, de jogo rápido mesmo. Mas esse museu aí é mais aconselhado para aquelas pessoas podre de rica, que não tem onde enfiar mais dinheiro em lugar nenhum, que tem que ficar inventando moda. Aí eles vão aí e ficam comprando esses trem caros, essas relíquias, essas coisas assim. Aí sei o que eu te falei, ó. Os materiais que são usados. Aí tem o nome dos minerais aí, né? Só que não tem. Aí isso aí é um sanduíchezinho. Esse é chamado de tramezzino, que é, na verdade, um sanduíche gelado, né? Mas o mais gostoso mesmo era o quentinho. Tá muito bom os dois. Aí a gente voltou andando para um outro lugar chamado Faro, que é o lugar que a gente pegou outro vaporeto para ir para a seguinte ilha, que é chamada de Burano. Essa ilha aí, olha lá aqueles artesanatos que a gente faz no Brasil. Essa ilha aí é chamada de Burano e tem várias casinhas coloridas e ela é famosa pela produção artesanal de lace. Esse é um nome em inglês, lace. Eu não sei o nome em português do que é isso. Mas eu acredito que é como se fosse um caminho de mesa, um bordado. É um bordadozinho branco. Eu tenho certeza que qualquer mulher no Brasil sabe o nome disso aí. É só eu que não entendo de moda, não entendo de nada. E não tô lembrando o nome disso aí. Mas acho que é renda, sei lá, gente. É um bordadozinho branco, muito bonitinho. Tá vendo que gracinha? Essas bolsas aí, as parentes da minha amiga Rainiele, a família Moura, elas fazem esse artesanato em Batiba. Vários artesãos, na verdade, em Batiba produzem essas bolsas. Eu não sabia, né? Eu não sei se... Eu só sei que me deu vontade de comprar, mas eu nem pensei nisso, né? Porque se eu comprar algum dia, claro que eu quero comprar do Brasil, quando eu for visitar o Brasil. Aí eu andei até o finalzinho dessa ilha, a gente encontrou. Gente, é quase 3 horas da manhã aqui e eu narrando esse vídeo. Mas enfim, quero meio mostrar pra vocês. Aí as crianças brincou no playground e até eu andei nesse supermercadozinho Coop, que é o melhor supermercado de Veneza. Por quê? Porque tem mais variedade de coisas que você pode encontrar, mesmo sendo muito pequenininho, no espaço físico, assim. Todos os supermercados são pequenininhos, mas o melhor de todos é esse aí chamado Coop. Aí tem um salgadinho que você acabou de ver nesse vídeo, que é muito famoso, que é o arancini, que parece ter um formato de coxinha, mas eu não gosto do sabor dele por dentro, que parece banho de porco, com, sei lá, com uma carne que eu nem sei o que é. Enfim, mas não é gostoso. O outro é uma torradazinha que coloca peixe por cima e é chamado de tiquete. É muito famoso na Veneza. Se você for na Veneza, você tem que comer pelo menos esse macarrãozinho preto ao Nero, de sépia. O arancini você encontra em outros lugares da Itália, mas o tiquete eu acho que só encontra na Veneza, se eu não me engano. Mas é um montão de peixe cru jogado em cima de uma torrada de pão. E é isso. E eu não gostei muito dessa ilha de Burano porque eles não têm uma boa conexão com o seu serviço celular. Você pode perder sua internet aí e você precisa de internet para você usar o seu ticket, para você usar o transporte público. Então, não gostei muito. Mas, enfim, Deus nos ajudou que conseguimos. Eu também, a minha bateria do celular,
acabou muito rápido. Esse aí é o táxi que eu te falei, que o pessoal usa. E aí voltamos, graças a Deus, de volta para a ilhazinha de Veneza. E a gente não estava nem sabendo que no dia seguinte teria um strike. O que é um strike? É tipo um protesto, né? Sabe quando o Transcol, lá em Batiba, eles ficam fazendo... Batiba, na Grande Vitória, eles ficam fazendo greve dos motoristas, greve dos Transcol, greve dos transporte público, enfim, estava fazendo greve no dia seguinte aí. Mas enfim, isso aí é o dia anterior, a gente não sabia de nada, tava só curtindo. Aí a gente voltou para casa, esse aí é o caminho que tava fazendo. Piazzale Roma é o nome da praça que você vai descer do ônibus quando você sair do aeroporto, se você vier por Treviso, que é um aeroporto na Itália que é famoso, quer dizer, a cidade de Treviso é famosa pela invenção do primeiro tiramisu do mundo. A gente comeu um tiramisu na cidade antes da gente embarcar na nossa viagem de volta depois. Isso aí, eu acho que é o meu terceiro dia. E eu tava gravando vídeo falando, hoje é o nosso último dia, eu estou muito triste. Isso aí eu gravei uns homens batendo boca. Batendo boca não, né, gente? O italiano, ele fala com a mão, parece que tá brigando. Igual eu, né? Meu tio sempre fala, os outros na rua, você falando, parece que tá brigando. Mas enfim, é um jeito italiano de se comunicar. Aí eu dei umas batidas de perna também de volta na ilha de Veneza, sozinha. Meu marido e as crianças estavam dormindo, porque era 5 e pouca da manhã. Então eu comecei a andar, fazer uns videozinhos, porque eu não vi muito bem no dia, que tinha muita gente, estava muito calor, e as crianças, meu marido também querendo voltar para casa. Então, esse dia de manhã cedo, eu dei uma andadazinha por lá, andei numas calles de novo, que é as ruelazinhas as ruazinhas pequenininhas estreitas, né, da cidade. E eu aproveitei para admirar um pouquinho da arquitetura, por lá de fora. Ah, só para você saber, aí perto tem vários camelozinhos, você pode comprar vários souvenirzinhos, tudo de boa. Porém, tem um café, esse aí é a Torne. Esse café aí da direita, tá vendo umas cadeirinhas colocadas no chão aí? Não senta nessas cadeiras, vai estar super vazia, mesmo tendo um montão de gente andando pela cidade. Mas é o famoso café Florian, que é um café muito caro. Um cappuccino você vai pagar tipo 16 euros. Então você não pode sentar lá, que é muito caro. Em todo lugar você vai encontrar coisa barata, mas não senta lá. Essa aí é a Ponte Rio Alto que eu já falei pra você, muito famosa. Isso eu achei muito engraçado, que tem vários jogadores famosos. E aí, vários brasileiros, inclusive, óbvio. E aí tem Jesus ali no meio. E Jesus também no finalzinho, like, tipo, eu fui o melhor. Claro, sempre. E aí, voltamos de novo na Praça de São Marco. E aí, quando eu voltei, eu servi um café da manhã para minha família, com presunto, mortadela, ovos mexidos, manguinha picadinha, pãozinho. E eu pedi o moço mussarela, aí ele não me deu mussarela, ele falou, mussarela é só fresca. Eu falei assim, então dá esse trem, então. Aí eu fui e fiz a mussarela fresca, coloquei lá numa mesa, aí isso aí eu colocando na minha bolsinha para congelar, tá vendo? Porque aí a água fica congeladinha, gostosa. Isso aí o nosso último dia, a gente tá indo pra praia. Ah, não, isso aí é o último dia, não, gente, isso aí é o dia da moqueca. Esse aí foi o penúltimo. Não, esse aí é o último dia, sim. É o nosso terceiro e último dia em Veneza. Eu fiz moqueca na parte da manhã. E aí, de tarde, a gente foi pra praia. Isso mesmo. E aí, eu fiz o café da manhã pra família. E tem uma moita enorme de basil. Eles chamam de basílico. Aí, nesse jardim, aí eu fui e peguei o basil. E o meu marido inventou de fazer uma salada caprese, imagina, que é uma salada famosa italiana. E aí ele fez essa salada para ele lá de manhã cedo. Eu não, tipo assim, tava pensando nessa salada, né? Aconteceu que eu achei beijo no jardim. O moço não tinha mussarela certa, né? Tinha mussarela só fresca. E aí eu já tinha tomate na geladeira porque eu ia cozinhar a moqueca pro almoço. Então deu tudo certo. E o meu marido, ele gosta de comer sanduíche, fresco. Ele não gosta de sanduíche de misteira. Ele gosta de sanduíche frio, né? Aí eu coloquei o tomatinho lá, se ele quisesse fazer um sanduíche com ele.
Mas enfim, aí fez a salada caprese. Isso aí a gente brindando com o nosso Aperol Spritz. Mas o Eli falou que eu fiz um pecado, que eu fui colocar suco dentro do meu Aperol Spritz. É porque eu não gosto de beber nada alcoólico, porque, né, eu sou uma senhora de idade que dá dor de cabeça, então eu não gosto. A Vitória fazendo oração, muito bonitinha, da mamãe. E a gente teve um momento maravilhoso debaixo dessa parreira de kiwi, que parece uma vinha, né? Com esse telhado todo forrado de plantação. Pensei que era uma uva, ou uma planta, uma flor. Aí, mas na verdade era uma plantação de kiwi aí em cima, esse telhado. E tinha vários kiwi que eu vou mostrar aí na frente. Aí a gente terminou de fazer nossa oração e a gente comeu muqueca, o Eli gostou da muqueca. Eu achei esse peixe pérsico rosa bem fresquinho, ele cozinha super rápido, muito parecido com a tilápia, só um nomezinho diferente. E ele é um peixe típico lá da região de Veneza, que o pessoal pesca assim na hora de manhã cedo, todo dia de manhã cedo. Isso aí é o kiwi que eu te falei. Aí agora a Vitória estava muito animada, porque todo santo dia em Veneza ela pedia pra gente ir pra praia, que eu falei pra ela que um dia a gente ia na praia. E o Eli nem tava muito animado, que a mãe dele tava... ela teve um derrame e a gente tava bem apreensivo, mas a gente ficava no telefone o tempo todo, conversando com a irmã dele. Ela falava que tava tudo bem e tal. Mas eu não sei se era derrame ou um risco de derrame. Mas a gente orou o tempo todo, assim, nesse último dia, né? Nesse último dia é o dia que aconteceu isso. Enfim, aí esse último dia foi um dia mais pra relaxar mesmo. Mas aí eu fiz um videozinho, assim, da praia, porque eu achei muito diferente. A praia da Itália, gente, eu achei muito melhor do que as condições das praias americanas. Por quê? Apesar de que a praia na Itália, a areia não é bonita, branquinha, igual lá de Destin, onde a gente mora, mas a água estava quentinha também, igual na região de Destin no verão também, estava de boa. A praia é super rasinha para as crianças, mas eu achei bem legal sair eu andando, batendo perna para lá e para cá, enquanto o Eli estava brincando com as crianças, porque o Eli gosta de relaxar na praia, e eu gosto de bater perna para conhecer a região. E isso aí, ó, o Tom Cruise, a Angelina Jolie, o George Clooney, eles já ficaram nesses hotéis dessa cidade de Lido. E esse aí é uma foto de cima da infraestrutura da praia. Tem uma região da praia que é vários restaurantes, mas esse hotel lá longe que vocês estão vendo é um hotel mais isolado. E é o hotel, na verdade, onde a Angelina Jolie, Brad Pitt, não sei o que lá ficaram, né? E é onde as celebridades ficam, mas eles ficam em diferentes hotéis, diferentes celebridades com diferentes hotéis aí. E aí isso aí é muito engraçado. Isso aí, pra você lavar o seu pé, você tem que ter uma correinha assim no seu braço, né? Que você vai e pressiona pra água descer. E assim, eu tô mostrando isso porque tinha, tipo, mais de 10 pessoas numa fila que não sabia fazer isso e ficaram falando, tá quebrado. Até que alguém descobriu a lâmpada, né? Aí, enfim, esse aí é o macarrão ao Nero de sépia, espaguete ao Nero de sépia, que ai, gente, nada especial, tá? Tinha até moluscos, polvo, sei lá, no meio, mas tem, assim, um sabor normal, é bom, só que não tem nada especial, só que eu não consegui comer por causa da cor, que me lembra esgoto. Enfim, Deus que me perdoa. Mas enfim, meu marido terminou de comer todinho, que ele gostou do sabor, mas eu comi a carbonara dele, espaguete à carbonara, que é praticamente um macarrãozinho com bacon e um creminhozinho branco. E aí, o Eli tomou meu sorvete preto, que a Vitória pediu pra comer sorvete preto. Aí o Eli, que bonitinho da mamãe. Aí ele gostou do sorvete. Todo enquanto é lugar você acha sorvete na Itália. Eu achei muito legal. Aí isso que eu gostei mais das praias italianas do que em comparação aos Estados Unidos, porque é mais parecida com o Brasil, no sentido que você encontra muita comida, muito sorvete gostoso, muito perto da praia e com preço super baratinho, quase de graça. Então é muito bom. Nos Estados Unidos, os sorvetes são super caros, tipo $6, $7 no sorvete, e um trem ruim, que nem o kisuke do Brasil congelado
cheio de copo de açúcar no meio, se compara. É um trem muito doce, de dar dor de cabeça e horrível sabor. É tipo um kisuke. Enfim, o sorvete americano não é gostoso. Sorvete bom é italiano, alemão. Esse lugar aqui, com certeza, vou sentir saudade de sorvete daqui. Aí, enfim, quando a gente voltou, a gente percebeu, né, que eles estavam fazendo a greve dos motoristas do transporte público, dos barquinhos lá. E aí a gente demorou muito mais tempo para chegar na nossa ilha do que nos outros dias, que não tinha um barquinho direto para nossa ilha. Aí a gente teve que ir para a ilha principal de Veneza e andar 15 minutinhos, o que foi muito legal, porque a gente viu como que a arquitetura, as luzes da cidade à noite, foi bem legal. O Eli também gostou. Aí eu fiz um videozinho mais ou menos para você ver o hotel por dentro, dos quartos, né? Porque nos dias que a gente tava aí, a gente tava fazendo uma bagunça. E a Vitória amou, tá indo lá a televisãozinha da Volsona do Gripino. E aí a fotinha do gato, a Vitória ficou apaixonada com a foto desse gato, ela até dormiu perto do gato. Ela falou, mamãe, eu quero dormir perto da foto do gatinho. Aí, enfim, isso aí é a fotozinha do nosso quarto, o videozinho do nosso quarto, né? A cama não está arrumada, porque isso aí já é de noite e eu tava arrumando as malas pra gente poder sair de manhã cedo no dia seguinte. Tchau, Veneza! Olha, gente, vou falar a verdade. Eu e lá, a gente ficou meio triste de sair e dar tchau pra Veneza, porque, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, foi uma experiência maravilhosa pra nossa família. Foi muito tranquilo, foi, assim, uma resposta de oração, do início ao fim, principalmente a viagem de avião, que eu morro de medo de morrer toda vez, e eu já oro falando, Senhor, eu te entrego minha vida. Mas a Ryanair, apesar de ser R$14,99, super barata a passagem, valeu a pena.